podemos dar início, não é? Não vamos, aqui não respeitamos o quarto de hora académico da universidade. Eu dou as boas-vindas a todos. É um gosto contar com a vossa presença nestes seminários, que têm sido efetivamente muito concorridos, têm tido muitas pessoas, fundamentalmente no período de confinamento. Bem, agora eu vou dar a palavra ao neto do professor Salvador Dias Arnaud, e que é, no fundo, o responsável, ou que nos criou as condições para que o centro funcionasse. Tem a palavra, Salvador. Muito obrigado, doutora Margarida. Antes de mais, muito boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença e o interesse manifestado por mais esta conferência. Depois gostaria de saudar naturalmente a minha querida amiga, a senhora doutora Margarida Neto. Gostaria de saudar o doutor Rui Seuane, senhor vice-presidente da Câmara Municipal de Penela, o doutor Pedro Cardoso, vice-presidente da Câmara de Cantanhede. Muito obrigado pela sua presença, o doutor Carlos Fial, que é representante da Câmara Municipal da Meda, e todas as pessoas interessadas. Gostaria de destacar a doutora Guilhermina Mota, porque ao longo destes últimos 10 anos, penso que se contarão pelos dedos de uma mão as vezes que faltou aos seminários ao longo desta década. É absolutamente fantástico o interesse, a dedicação e o carinho que tem manifestado pelo nosso projeto, que é também seu, naturalmente. Gostaria só de fazer aqui uma breve introdução e dizer que não é de todo verdade o que a doutora Margarida disse. Eu não sou o principal responsável, eu sou uma das partes, uma parte integrante, juntamente com a Câmara Municipal de Penela e com a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. São a família de Salvador Dias Arnaud, o senhor meu avô, a Câmara Municipal de Penela e a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, há 10 anos, sensivelmente 12 anos, decidiram dar as mãos e estabelecer aqui um projeto que consiste na criação deste Centro de Estudos de História Local e Regional Salvador Dias Arnaud. Em síntese, para quem não conhece e para quem está aqui connosco pela primeira vez, prende-se com o espaço físico, que era a casa que o meu avô construiu ou reconstruiu durante vários anos, que infelizmente nunca chegou a habitar, que pretendia ter isso como desígnio de vida, terminar os seus dias na casa, e fruto das circunstâncias e da saúde não conseguiu realizar esse sonho, e em forma de homenagem decidiu a família transferir toda a sua biblioteca, todo o seu espólio e todos os seus, todo o seu arquivo documental e até em parte fotográfico para a sua casa em Penela. E juntamente com a Câmara Municipal e com a Faculdade de Letras, demos corpo, que inauguramos há cerca de 10 anos, o Centro de Estudos de História Local e Regional Salvador Dias Arnaud. A doutora Margarida Neto é a pessoa que coordena a parte científica, em representação da Faculdade de Letras, e a Câmara Municipal de Penela imprime toda a dinâmica. Portanto, o objetivo da família, da minha pessoa em concreto, foi aqui homenagear a figura do meu avô, e tem sido um êxito o que temos conseguido ao longo desta última década. Esperemos que conseguiremos, nos próximos 10 anos, dar a expressão e dar uma ampliação cada vez maior ao centro. É por isso que nos batemos diariamente. Esta pandemia, há cerca de 1 ano e meio, esta parte tem-nos afastado daquilo que era o nosso desígnio, que era encontrar-nos fisicamente em Penela. Acabámos por encontrar esta via. Tem sido um sucesso, como a doutora Margarida frisou há pouco. Esperemos que, se calhar, num futuro imediato, conseguiremos fazer a continuidade desta via de comunicação, mas também podermos regressar ao nosso espaço físico e podermos também comungar da presença de todos os amigos do centro e todas as pessoas que se interessam por toda esta temática, quer sejam penelenses, quer sejam público em geral. É essa a nossa percepção.
Por conseguinte, após esta mensagem de boas-vindas, devolveria a palavra ao Dr. Margarida Neto e agradecendo, e em especial, e peço desculpa, ia-me esquecendo do essencial, e queria fazer um agradecimento muito especial ao Dr. Diogo Marques, que foi a pessoa, o nosso conferencista desta tarde, que foi a pessoa que aceitou o convite e que muito nos orgulha. Esperemos em breve nos encontrar em Penela, mas desta vez, através desta plataforma, pretendemos também ter aqui uma tarde, não tenho dúvida absolutamente nenhuma, perante o tema e perante aquilo que conseguimos ler durante a semana e preparar esta conferência na melhor medida, que será um tema absolutamente interessante e com imenso gosto para todos. Muito obrigado pela vossa atenção. Esta conferência é a primeira que é feita em parceria com duas câmaras municipais, com a Câmara Municipal de Cantanhede e com a Câmara Municipal da Meda. Entre vários aspectos que nos unem, destaca-se o Marquês de Marialva. Tenho agora o gosto de dar a palavra ao Sr. Dr. Pedro Cardoso, vice-presidente da Câmara de Cantanhede. Tenho a palavra, Sr. Doutor. Viva, boa tarde. Agradeço, antes de mais, este convite e quero começar por elogiar a Câmara Municipal de Penela e o Centro de Estudos de História Local e Regional Salvador Dias Arnaud pela iniciativa de dinamizar mensalmente este espaço de reflexão sobre temas bastante diversificados. Agradeço também a pertinência do tema escolhido, que nos é particularmente caro, a Casa dos Condes de Cantanhede e Marqueses de Marialva, pelos melhores motivos. Sabemos que pela atribuição régia do título Marquês de Marialva se deve muito por recompensa dos altos serviços militares prestados durante a Guerra da Restauração, o que é bem revelador do espírito das gentes deste concelho, e sobretudo porque consideramos que este tipo de trabalho em termos da recuperação da memória histórica é determinante. Sem memória não há identidade e sem identidade não sabemos de onde vimos, para onde vamos, não há perspectiva de futuro. De modo que gostava muito, em nome do município de Cantanhede, reiterar de facto este agradecimento por este trabalho importante e que para nós é de uma valia muito importante. Permitam-me ainda que elogio ambos os oradores, quer a professora Margarida Sobral Neto, que é coordenadora científica do Centro de Estudos e com a qual a Câmara Municipal mantém uma profícua parceria, nomeadamente no âmbito do curso em Política Cultural Autárquica, da qual é diretora. O seu currículo e a sua idoneidade científica são subejamente conhecidos, pelo que é um privilégio contarmos com a participação no seminário desta tarde. Também quero elogiar o Diogo Marques, que é de Cantanhede e, portanto, duplamente um motivo de orgulho, e que tem vindo a cimentar um percurso extraordinário em torno de temas de história local extremamente relevantes para o Concelho de Cantanhede. Desta forma, gostava só de dizer que da nossa parte é com muito gosto que vamos participar nesta iniciativa e, sobretudo, mais uma vez, realçar a importância que tem para o conhecimento da nossa memória, a consciência daquilo que é a nossa identidade, porquanto isso depois significa de sermos capazes de pensar ainda melhor, de forma mais desafiante do futuro. Muito obrigado em nome do Concelho de Cantanhede. Obrigada, Dr. Pedro Cardoso. É um gosto esta cooperação. E agora dou então a palavra ao Dr. Carlos Fial, que representa a Câmara da Meda. Muito obrigado, professora Margarida. Portanto, como disse muito bem, o presidente Anselmo Sousa, por motivos de agenda, não pôde estar presente, lamento imenso, e, portanto, incumbiu-me a mim, o seu chefe de gabinete, a tarefa honrosa de o representar neste seminário. Começo por cumprimentar, obviamente, os nossos anfitriãos, tanto o Dr. Manuel Arnaud, pelo Centro de Estudos, tanto a professora Margarida pela coordenação científica deste projeto, o Sr. Vice-Presidente da Câmara de Penela, o Sr. Vice-Presidente da Câmara de Cantanhede, a quem saúdo com especial afeto, uma vez que, curiosamente, este tema do Marquês de Marialva foi um tema que esteve na base
de uma germinação criada entre o Conselho de Meda e o Conselho de Cantanhede, já lá vão, sei lá, alguns 30 anos. Uma germinação que depois perdeu algum fulgor, mas que seria do interesse dos nossos territórios retomarmos e encetarmos as trocas culturais que tanto fizemos, principalmente na década de 90, entre os nossos dois territórios. Quem me antecedeu já disse praticamente tudo. De facto, esta temática dos Marqueses de Marialva é uma temática que a nós, do ponto de vista do Conselho de Meda, nos interessa bastante, principalmente pela importância que a aldeia histórica de Marialva se assume no contexto da oferta cultural e turística do nosso território. Mas também pela importância que a história do Marquesado assume na história portuguesa. Portanto, é de todo de louvar este tipo de iniciativas. Devo dizer que, curiosamente, como dizia o Dr. Arnaud há pouco, esta questão da pandemia nos ter levado a realizar este tipo de eventos por Zoom, a mim pessoalmente permitiu-me desde logo ter conhecimento do trabalho do Centro de Estudos e, portanto, já não é a primeira vez que tenho a oportunidade de assistir a seminários empreendidos por este centro e, acima de tudo, valorizo este trabalho. Queria apenas deixar mais uma palavra, portanto, cumprimentar o nosso orador, o Dr. Diogo Marques, e espero, acima de tudo, que o resultado desta apresentação seja profícuo na análise da importância histórica do Marquesado de Marialva para os nossos territórios e para o país. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Dr. Rui Seoane, penso que... Doutor Maria, permita-me só 30 segundos. Sim, sim. Para responder ao reto. Sim, doutor. Por favor. Com muito gosto e com todas as energias esta germinação que se reveste da maior relevância, até a propósito desta figura do Marquês, e, portanto, só dizer que estamos disponíveis para reatar aquilo que já foi uma germinação com muita força e que tem todo o enquadramento, e só por isso esta conferência já teve um bastante... Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Sou a madrinha da germinação, porque isso decorre do Dr. Carlos Fial ser meu aluno em Política Cultural Autárquica, que há pouco referi, o mestrado em Política Cultural Autárquica é assim uma confluência de aspectos interessantes. Dr. Rui Seoane. Muito boas tardes a todos. Cabe a mim dar as boas-vindas também. Gostaria de poder dar estas boas-vindas no próprio Centro de Estudos, aqui em Penela. De facto, neste momento ainda não é possível, a curto prazo poderá ser, pensamos que sim, e todos temos essa esperança. Nesse sentido, gostaria, não podendo ser presencialmente, neste modelo, que tem provado que é um modelo que tem funcionado bem, e nesse sentido queria agradecer à professora Margarida, uma parceira fundamental desta tríade, digamos assim, município, família e Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Agradecer-lhe pela dinâmica que tem conseguido empreender ao nosso Centro de Estudos. De facto, a presença de todos vós assim o demonstra. Nomeadamente, até gostaria de saudar, inclusivamente, e de destacar a presença também de muitos oradores e conferencistas de seminários anteriores, o que ilustra bem a dinâmica, a importância destes seminários, como referia o meu colega de Cantanhede há bocado. Quem não conhece a nossa história não consegue saber definir, ter a noção da identidade própria, e de facto é muito importante, e agradeço a vossa presença. Queria também saudar o meu colega de variação, o professor Rafael Batista, o meu colega e amigo de alguns anos, Joaquim Reis, e desejar que tenhamos todos hoje um bom momento, que seja muito profícuo e com um bom conhecimento digamos assim, dos condes de Cantanhede,
Nesse sentido, queria saudar o Dr. Diogo Marques, um jovem, um ilustre jovem de Cantanhede, mas com um currículo já muito vasto. Queria-lhe agradecer a sua presença, o seu trabalho, e de certeza que vamos todos ficar muito gratos pelo desenvolvimento do seu trabalho. Por último, gostaria também de dar uma palavra também ao meu colega Pedro, que representa o município de Cantanhede, também ao Dr. Carlos Fial, em representação do município de Meda. De facto, é mais, digamos assim, mais uma inovação neste ciclo de conferências em que podemos ter aqui hoje uma parceria que envolve 3 concelhos, um mais distante do que os outros, mas de facto estes novos meios também nos permitem isso. E acho que na própria dinâmica que todos pretendemos implementar ao nosso centro de estudos, acho que poderá também ser por aqui um modelo, digamos assim, a explorar de futuro. Muito obrigado pela vossa presença e termino. Muito obrigado, Dr. Rui. Então, eu passo a apresentar o nosso jovem conferencista, o Diogo Marques. É licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, teve um desempenho muito elevado ao nível da licenciatura e recebeu alguns prémios Feijó, que é um indicador de empenhamento por parte dos alunos. Depois fez o mestrado em História Moderna, sob minha orientação, intitulado O Domínio Senhorial em Cantanhede em Finais do Antigo Regime. Neste momento tem em mãos uma tarefa muito ambiciosa, que é fazer uma tese de doutoramento, está com uma bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia, sobre a Casa dos Condes de Cantanhede e Marquês de Marialva. É um trabalho quase hercúleo, uma vez que também grande parte da documentação ardeu com o terremoto, desapareceu com o terremoto, e é necessário um esforço de investigação em muitos arquivos e em muitas bibliotecas para chegar a bom porto. Ainda está a navegar, mas vamos esperar que chegue a bom porto. E este é um tema que é um tema de história local, mas também de história nacional, a partir do percurso dos Condes de Cantanhede e Marquês de Marialva. Estudamos a história também nacional e também com uma projeção, vamos dizer, a nível internacional, desde que membros da casa, os Menezes estiveram no Norte de África, estiveram na Índia, desempenhando também vários cargos na Índia. Portanto, a casa afirmou-se ao serviço da coroa, E o povo de Cantanhede e de Marialva deu também um contributo para todo este protagonismo de algumas figuras históricas. Bem, mas o Diogo Marques irá agora apresentar-nos alguma da informação que tem recolhido e depois podemos ter um breve debate sobre a conferência. Faz favor, Diogo. Sim. Muito obrigado pelas suas amáveis palavras, doutora. Agradecer a toda esta gente que está aqui, pelas amáveis palavras também dos representantes, neste caso o Dr. Rui da Câmara Municipal de Penela, o Dr. Pedro Cardoso da Câmara Municipal de Cantanhede, o Dr. Manuel Arnaud do Centro de Estudos e o Dr. Carlos Fial do Câmara Municipal de Penela. A Casa dos Condes de Cantanhede, que é o tema titulado, deixa-me só aqui colocar, posso partilhar, dá para partilhar, não dá? Sim, eu poderei pôr, veja se consegue, se não ponho. Sim. Estou aqui no instante. Pronto, já está. Deixa-me cá ver só.
Alternar. Ok. Tá, não tá? Pronto. Sim, está bem. Então, o meu tema de comunicação hoje é a Casa dos Condes de Cantanhede e Marquês de Marial, como já foi apresentado algumas vezes. E importa colocar as seguintes questões para percebermos o que é a Casa Marialva, onde se insere no panorama nobiliárquico português, quem são os seus titulares e a que família pertencem, e como era administrado o senhorio dos Marqueses de Marialva. E nessa ótica, a comunicação será organizada em 3 partes breves, onde nós faremos uma pequena introdução que foram os meses de Cantanhede, uma caracterização da sua família e dos seus titulares. Numa segunda parte, analisaremos a figura particular de Dom António Luís de Menezes, a personalidade mais emblemática da Casa Marialva, e o que é a sua importância para a afirmação depois da Casa no prospecto nobiliárquico. E, por fim, uma terceira parte onde nós daremos o exemplo da administração senhorial, que é o caso da Vila de Cantanhede. É um tema que já foi tratado por nós no, no- na dissertação de mestrado e, portanto, temos mais informações sobre o caso da Vila de Cantanhede. Ora, o período cronológico, poderemos assim designar, de governação e que a família Menezes existe é de 1375 a 1823. E porquê estas datas? Em 1375 é a data apontada para a doação de Melres, que é uma localidade na zona norte, encostada ao Porto, que terá sido doada por Dona Leonor de Teles ao seu sobrinho, Dom Martinho de Menezes. 1823 é a data de morte do último Marquês de Marialva, o sexto, Dom Pedro José Vito de Menezes. E, portanto, globalmente, falamos de 15 gerações, onde existiram 2 condes, só com o título de conde, é Dom Pedro Menezes I e Dom Pedro Menezes III, primeiro e segundo conde, respectivamente, e depois chegamos aos marqueses. Ora, os marqueses também eram condes, mas como tinham o título de marquês, sobrepunha-se ao título de conde. Era o título mais alto de marquês, e portanto, e aí segue até ao último marquês, uma nota, tivemos uma marquesa, Dona Joaquina Maria Madalena de Conceição Menezes, que se casou com Dom Diogo de Noronha, da Casa de Anzeja, que foi Marquês, José Marquês de Marialva. Agora, como nós verificamos neste período, assim muito brevemente, na fase inicial, várias fontes de bibliografia apontam para que o Dom Gonçalo Neiva, Gonçalo Teles Menezes, que é o primeiro conde de Neiva, pai de Dom Martim Menezes, seja o primeiro senhor de Cantanhede. Mas efetivamente, depois de ver as fontes, não encontramos nenhuma doação de Cantanhede, nem venda do reguengo ao pai de Dom Martinho, ao conde de Neiva. Encontramos sim a Dom Martinho Menezes, por altura do casamento com Dona Teresa Vasques Coutinho. Ora, quem é esta Teresa Vasques Coutinho? É nada mais, nada menos do que a tia do primeiro conde de Marialva, uma das tias. E há aqui uma primeira ligação à casa de Marialva, esse Cantanhede. E é por essa ação e esta ligação que muito deve a doação do reguengo de Cantanhede a Dom Martinho Menezes, porque Dom Martinho Menezes tinha o espectro do seu pai e ele próprio foi preso e acusado de traição na crise sucessória de 1383 e 85, entre a questão da afirmação da dinastia de Bispo. E nesse ponto, o que acontece é que essa ligação à Casa da Rainha, que lhe permite depois, às primeiras gerações da Casa de Cantanhede, conseguirem não só erradicar esse espectro ou essas suspeitas de traição que houveram, como também conseguindo ganhar aos poucos e poucos influência na corte, nomeadamente através, neste caso, Teresa Vasco Coutinho era camareira de Dona Filipa de Lencastre. E assim continuará até o primeiro conde. É no primeiro conde que a dinâmica muda um bocadinho, de Dom Pedro Menezes. Primeiro, em que é com os seus serviços à coroa, juntamente nas campanhas de Dom Afonso V, que recebe o título de Conde de Cantanhede. O seu filho, Dom Jorge Menezes, não irá continuar essa dinâmica. Houve um desentendimento, não sabemos qual, ele já é indicado muito brevemente, com Dom Manuel I antes de ele ser rei, ou seja, que era só um candidato à sucessão da coroa. E esse desentendimento terá levado Dom Jorge Menezes a afastar-se de Lisboa, da corte, irá casar-se com
uma herdeira do senhorio de Alconchel em Espanha, e andará a sua vida em Cantanhede, recolher-se-á em Cantanhede. E assim continuará também até ao segundo conde de Cantanhede, pai de Dom António Luís Menezes, sem sequer haver renovação do título condal. É também durante esse período, dessas 4 gerações que não renova o título condal, neste caso Dom João de Menezes, que, como nós vemos aqui na imagem à direita, é construído o Palácio de Cantanhede. O Palácio de Cantanhede, no século XVI, seria muito diferente, não teria a torre foi acrescentada posteriormente, e se conseguirem ver um bocadinho à direita, está ali uma espécie de curvatura no edifício do Palácio de Cantanhede, que foi acrescentado posteriormente também. Portanto, a planta original seria uma espécie de quadrado, talvez retângulo, que teria esta configuração. O que nos leva então, como eu disse anteriormente, ao pai de Dom António Luís de Menezes. Ora, para nós entendermos a ação de António Luís de Menezes, os seus feitos no reino e na guerra de restauração e o seu serviço, convém então verificarmos um bocadinho o que foi a vida do seu pai. Como eu já disse anteriormente, o título condal não foi renovado em 4 gerações, era necessário, digamos, recolher, não, reavivar a memória da casa, a sua fama, a sua importância e voltar a Lisboa, obviamente. Portanto, o Dom Pedro Menezes terceiro, digo porque há 6 Dom Pedro Menezes, então eu coloquei 1, 2, 3 para distingui-los, além dos próprios apelidos. Ele nasce em 1577. O que é que acontece um ano depois? Essa batalha de Aljubarrota, não, peço desculpa, de Alcácer Quibir, a 4 de agosto. Falece o pai, ele fica aos cuidados da mãe e do seu avô, e vão tratar de não só educá-lo, como prepará-lo para a sucessão da casa, porque era uma situação muito complicada. Ele era novo, era preciso, assim que tivesse idade para casar, casá-lo, e toda a sucessão da casa recaía nele. Portanto, assim que já a idade para se casar, ele casa-se com Dona Constança da Câmara, filha do Rui Gonçalves da Câmara, primeiro conde de Vila Franca e capitão donatário da Ilha de São Miguel. Ora, o casamento foi muito proveitoso, porque, como dote, o segundo conde de Cantanhede recebe o reganho de Caparica, por volta de 1610, já sobre o domínio filipino. Ora, Cantanhede já tinha alguns senhorios, alguns territórios, na altura de Dom Pedro Menezes III já seria Melres, Cantanhede, Atei, Cerveira, Melo, Mondi de Basto, Álvaro e Avalanche de Caminho, mas acrescenta a esse espólio senhorial, podemos assim dizer, o reganho da Caparica. Em 1603 ele recebe a mercê e confirmação das doações que os seus sucessores tinham, nomeadamente o seu avô, mas só recebe o título em 1618. E muito por memória dos feitos que o seu pai teria feito na batalha. O seu pai faleceu e nessa circunstância o rei Dom Filipe II de Portugal decide então dar-lhe o título de conde, segundo conde, com uma tença de 102.870 reis. O que nos leva depois, ele nas fontes desaparece durante uns largos anos, só voltamos a encontrá-lo em 1639, quando ele é nomeado para o cargo de Presidente do Senado da Câmara de Lisboa, que era um cargo extremamente importante, com um mandato de 2 anos, conferia um grande prestígio social, mas depois, como nós sabemos, dá-se no ano a seguir o processo insurrecional de 1640, a restauração, que aclama Dom João IV como rei legítimo de Portugal. E aqui é que nos leva, então, a esta questão. Temos em 1640, depois de Dom António, no papel, um dos conjurados, e o seu irmão, também era Dom Rodrigo Menezes, e depois temos, por outro lado, o Dom Pedro de Menezes III, o segundo conde, que é presidente do Senado da Câmara de Lisboa. Portanto, há aqui uma situação que se torna um bocado complicada. Mas antes de irmos a essa altura de 1640, introduzimos aqui Dom António Luís de Menezes. Ora, ele era filho então de Dom Pedro Menezes III, segundo conde. Ele nasceu em Cantanhede em dezembro de 1603 e foi batizado no dia 21 do mesmo mês. Há uma tese, inclusive, de dissertação de mestrado de Cibranda, que acho que está aqui presente, que tem uma biografia bastante boa do Marquês e tem muitas informações úteis e basicamente pouco se vai saber da infância do Marquês de Marialva.
querendo um relato de Eudósio Santa Marta, que é o cronista da casa, por assim dizer, ele teve uma educação como aos membros da nobreza do seu tempo, recebeu formação na área das letras, filosofia, história, na arte da cavalaria e manejo de armas. E era religioso, assistindo aos ofícios divinos. Aos 16 anos de idade, acompanha o seu pai, o conde Dom Pedro Menezes III, a Lisboa, a quando da visita do rei Dom Filipe III a Portugal. E na corte terá, segundo diz o cronista, encetado relações com o Duque de Bragança, Dom Teodósio II, e o seu primogênito, que é o Dom João II, futuro Dom João IV de Portugal. Nesta dinâmica de preparar Dom António dos Menezes também para a sucessão da casa, ele casa-se em 1635 com o objetivo então de criar um matrimónio extremamente favorável e que lhe permite então dar uma sucessão na casa mais tranquila. E casa-se com Dona Catarina Coutinho, filha de Manuel Coutinho, herdeiro do Couto Leomil. E aqui está a ligação, a segunda ligação aos Coutinho, que foram, não estes, obviamente, foi o ramo outro ramo dos Coutinho que foi quando se Mariava, mas o título extinguiu-se no século XVI, retorna à coroa por falta de sucessão. E, portanto, esta segunda ligação, este Dom Manuel Coutinho era considerado o sucessor natural que ainda estava vivo e primeiro mais legítimo para suceder nesses títulos e nessas senhorios, mas nunca aconteceu. E, portanto, este casamento vem criar esta segunda ligação, que dará pesar depois, na atribuição do título de Marquês de Marialva. Esta segunda ligação, então, aos Coutinho. Portanto, Dona Catarina Coutinho casa-se então com Dom António dos Menezes e António dos Menezes e os seus sucessores passarão a ser considerados também legítimos sucessores do senhorio das localidades de Lumil, por exemplo, Penela da Beira, Povo de Penela, Valongo dos Azeites e depois Marialva. Obviamente que nunca iam buscar o senhorio em questão, nem parte dele que foi do Condado de Marialva, porque o Condado de Marialva foi um grande potentado na zona da Beira, que teve grande influência e que não era de todo para a coroa proveitoso de devolver todo esse senhorio para o outro senhor que estava em ascensão e que poderia tornar-se demasiado poderoso. Portanto, o que nos leva então à questão de 1640. Há um relato de Dom Santa Marta, na questão da manhã da aclamação do 1º de dezembro de 1640, em que ele diz-nos que amanheceu o dia, e passo a citar, amanheceu o dia 1º de dezembro de 1640, aclamou-se nesta manhã o senhor rei Dom João IV, antes sereníssimo Duque de Bragança. O conde Dom Pedro, a esta hora, o conde pai de António Menezes, assistia no tribunal aos pais com os mais variadores, quando Dom António Menezes e seu irmão, Dom Rodrigo Menezes, bateram com o maior estrondo às portas do Senado, acompanhados de Dom Álvaro de Abrantes, seu cunhado, Dom Gastão Coutinho, etc, etc, e outros fidalgos. Vista aquela assembleia de pessoas tão ilustres, lhe perguntou severo: que queriam? Então Dom António Menezes disse por todos: queremos que Vossa Senhoria e todo este Senado aclamem ao Sereníssimo Duque de Bragança, Dom João IV, Rei de Portugal. Logo que o conde ouviu a proposta, respondeu: e bem, meus filhos, não me achasses capaz de fiar de mim o segredo de uma tão justificada empresa? Ceda à queixa, difiramos à justiça. E sem mais demora, aclamou o novo rei com todo o Senado. E várias questões estão envolvidas, porque há quem duvide, ou uma certa dúvida, que realmente Dom Pedro não sabia, porque diz que, na altura, toda essa conspiração ou esse movimento insurrecional, praticamente já muita gente sabia, portanto, há aqui a dúvida se realmente sabia ou não. Nota-se aqui poderá haver algum exagero, porque é normal o comunista escrever uma obra a exaltar a família dos Marqueses de Marialva, mas a verdade é que realmente o Dom António Luís Menezes e o seu irmão estão envolvidos no processo. O seu pai é confrontado com o envolvimento deles, sabendo de antemão ou não, e portanto isso pesou depois na escolha de aclamar o Dom João IV como rei de Portugal. Efetivamente, será o seu pai que lhe entregará, horas mais tarde, as chaves da cidade de Lisboa ao Dom João IV. Portanto, se formos a ver então depois o conjunto de conjurados, ou dos que participaram no movimento, tínhamos António dos Menezes, que era um nobre titular, considerado de linhagem antiga, e depois tínhamos, além de si,
Dom Jerónimo Ataíde se esconde na Touguia e Dom João Rodrigues Sá e Menezes herdeiro do Ponte na Guião. Não havia assim uma adesão de uma linhagem mais antiga em larga escala, mas os que haviam eh, tornaram, trataram de tornar o movimento o sucesso. Isto tudo vem-se confluir num conjunto de acontecimentos que Dom António depois usará e saberá aproveitar, obviamente, para afirmar a sua dinastia e na dinastia de Bragança. Todavia foi necessário que o conde conseguisse assumir várias posições para subir na hierarquia das honras. Aquela grande questão de que, para poder receber mercês, também tem que desempenhar os serviços à coroa. Ora, e muito brevemente, do António Luís Menezes, depois voltarei aqui à fase final da vida de António Luís Menezes, iremos à sua ação na questão da Guerra da Restauração. Ora, como nós sabemos, isto de aclamar o rei foi se calhar a parte mais fácil, mas a parte mais difícil seria conseguir sustentar a Guerra da Restauração e ganhar as batalhas decisivas contra a Espanha. E como nós vemos, temos o Teatro das Operações, que se trouxe essencialmente nestes 4 pontos, ali a norte, sensivelmente, depois na beira interior e no Alentejo. Ao longo da história portuguesa são sempre estes palcos, mais ou menos, não varia muito, das invasões que nós sofremos, tanto contra a Espanha como contra a França. Mas em particular interessa-nos as ações que Dom António Luís Menezes teve nas 2 batalhas onde ele é conhecido e comandou como general, que é a Batalha das Linhas de Elvas e a Batalha de Montes Claros. Irei falar da Batalha de Montes Claros, que é que nos interessa mais aqui, porque assume particular relevância para a sua afirmação. Porque a Batalha de Montes Claros é considerada e é efetivamente a última batalha da guerra, depois que permite que haja o Tratado de Paz de 1668. Temos aqui no Palácio da Fronteira uma representação da batalha. Os azulejos são do século XVII. E se puderem verificar aqui, esta figura é o Marquês de Marialva em destaque. Diz lá mesmo Marquês de Marialva. Inclusive tiveram os pormenores de colocar-lhe a barba que ele tinha, o bigode, pronto. Assumindo que Marquês de Marialva esteve dentro da batalha, na frente da batalha, coisa que não aconteceu, obviamente, era um geral, ficaria cá atrás comandar as forças junto com o seu ajudante de campo, o Schomberg, que foi contratado pelo reino português. E muitos de nós que aqui estão presentes conhecem este pormenor de azulejo que está no antigo edifício da Escola Primária Conde Ferreira, onde nós temos uma representação muito mais recente, século XX, do Marquês de Marialva na Batalha de Montes Claros, onde nós vemos não só uma bandeira com o brasão do Reino de Portugal, outra bandeira com o brasão com as armas do Conde de Cantanhede. Ora, como disse anteriormente, a batalha ocorreu em 1665, a 17 de junho, em Montes Claros, perto de Borba. E opôs o exército português com cerca de 20 mil homens, comandados por António Luís Menezes, contra o exército espanhol com cerca de 22.600 homens, comandados pelo Marquês de Carracena. As tropas portuguesas organizaram-se em 2 linhas de infantaria e as cavalarias foram colocadas, os 2 corpos de cavalaria foram colocados no lado esquerdo e no lado direito, era normal, para tentar apanhar o inimigo pelas alas ou pela retaguarda. As tropas espanholas dispuseram-se de uma forma menos ortodoxa. Não consegui contar nenhum relato se foi em 2, 3 ou 4 linhas de infantaria, mas pelo menos a cavalaria foi disposta toda só no flanco esquerdo. E o objetivo, pelo que pude apurar, era aproveitar a disposição do terreno que era favorável à cavalaria espanhola. Em resposta, a cavalaria portuguesa passou a estar toda disposta no lado direito, era preciso calcular a situação, e a iniciativa partiu dos espanhóis. Ele já está com o centro e a direita portuguesa em 2 cargas. É na segunda carga que conseguem desbaratar a primeira linha portuguesa, mas barram na segunda linha. E porquê é que resiste e barram na segunda linha? Porque atrás das tropas estava a artilharia que continuava a bombardear o avanço dos espanhóis e infligiu alguns danos. O que acontece depois é que houve ali, poderíamos chamar um erro de cálculo das tropas espanholas. Elas tentam simular uma retirada.
O que não contaram é que as tropas, a cavalaria portuguesa aparece-lhes na retaguarda, ou seja, barra-lhes a fuga. E a partir desse momento, o pânico instalou-se completamente nas tropas espanholas, que começam a fugir, e depois então o exército português perseguir e garantir que o inimigo não se reorganiza. Ora, perante isto e a batalha de Montes Claros, o Marquês de Marialva, tem tido duas batalhas no currículo, passa a expressão, ganhou-as, independentemente de ser o mérito dele ou não, isso é outra discussão, mas é ele que depois vai recolher os frutos dessas vitórias. E ele desempenhou vários cargos que lhe permitiram então não só ganhar destaque dentro da corte perante a coroa, como também afirmar a sua pessoa, a sua personalidade no prospecto nobiliário. Ele, logo quando acontece no ano de restauração de 650, é nomeado conselheiro de guerra, portanto, as funções dele seria de conselheiro auxiliar o monarca na tomada de decisões militares sobre a guerra da restauração, e ele irá fazer isso praticamente toda a guerra. No ano a seguir, era apontado como governador de armas de Cascais, e a sua função seria fortificar toda aquela linha de fortes marítimos que existe, essencialmente entre Lisboa até Peniche, e a fiscalização da fronteira do Alentejo. Ou seja, basicamente ele estava responsável por fiscalizar a nível de fortes, mantimentos, toda essa logística na fronteira do Alentejo, em especial Elvas, que era um dos principais fortes, para garantir que não houvesse nenhuma surpresa a nível militar e que o caso da coroa espanhola conseguisse ter sucesso no avanço para Portugal. Em 45, ele é nomeado, é atribuído o cargo de toda a fazenda, um cargo extremamente importante. Ele foi confirmado no cargo em 52, 54 e 55, por cargo de Mercê, e portanto poderíamos hoje chamar, passo o anacronismo, uma espécie de ministro das Finanças, em que ele geria as números, tinha várias funções financeiro-administrativas e geria a fiscalização e todos os atos executados com dinheiro de património régio, o controle das receitas públicas, do Tesouro Real e dos vários tributos cobrados no reino. Isto, todo este serviço que ele desempenhou e desempenhou particularmente bem, permitiram ser recompensado, neste caso, por rei Dom Afonso VI e também por Dom João IV, obviamente. Em 44 é-lhe confirmado o título de conde, ele sucede a seu pai como terceiro conde de Cantanhede. Em 61, em consequência de sua vitória na batalha das Linhas Elvas, foi agraciado por Dom Afonso VI com o título de Marquês de Marialva, em 2 vidas. Isto quer dizer, 2 vidas era, ele podia usar o título e depois o seu sucessor usaria do título. E se houvesse um terceiro sucessor, já teria que ter uma confirmação de novas vidas. Portanto, era digamos, não era por gerir herdade, não era por herança. Tinha que ser constantemente confirmado o título. E a atenção anual seria de 322.858. Portanto, muito maior do que, obviamente, a atenção atribuída por conde, mas ele aglomerava as duas. Após a vitória de Montes Claros, ele foi recompensado com uma carta padrão de 2.000 cruzados, 800.000 reis aproximadamente, de renda em 2 vidas, consignado nos almoxarifados do Reino de Casas dos Direitos Reais, em 1666, e caso falecesse, a poder repartir essa quantia pelos seus filhos e netos, fossem homens ou mulheres. Ora, o que nos leva à consolidação do senhorio do Marquês de Marialva. E 17 de junho de 1666, isto nós já falamos anteriormente que o seu pai tinha enquanto senhorio, mas o que depois vem o Marquês de Marialva adicionar são estas localidades, que é Liumil, Penela da Beira, Póvoa da Beira e Valongo dos Azeites. Em 1666. Em 1661, com a atribuição régia do tio do Marquês de Marialva, ele recebe o senhorio de Marialva. Portanto, estas localidades que Dom António dos Menezes recebe para integrar o seu senhorio, vêm completar a extensão máxima que depois é o senhorio dos Marquês de Marialva durante todo o século XVIII e início do século XIX. Não mais vai mudar em termos territoriais. Isto é a extensão máxima. Que possibilidade de transmissão fora da elemental uma vez. Isto, a elemental regulava a sucessão dos herdeiros, a sucessão dos senhorios e dos herdeiros, em que basicamente teria toda a estrutura, todo o senhorio doado por um primogênito masculino. O que quer dizer fora da elemental? Quer dizer que há uma exceção de haver uma sucessão feminina, e pode ser acionada caso haja uma sucessão feminina, para que isso aconteça.
Há confirmação de isenção da correção nas suas terras. Eu explicarei isto mais à frente no caso de Cantanhede. E o direito dos representantes do Marquês poderem passar cartas em seu nome, quer dizer, e chamarem por si, ou seja, identificarem-se como funcionários do Marquês, e a permissão de arrecadar todas as rendas, fores e direitos. Isto, voltando aqui só um pouco atrás, para terminar, que o Dom António Luís Menezes falece a 16 de agosto de 1675 e ele deixou instruções para que o seu corpo fosse sepultado em Cantanhede, no Mosteiro dos Capuzes de Santo António, e ainda lá está, e o seu coração no convento de São Pedro de Alcântara, em Lisboa, dos religiosos da província da Rábida, que ele próprio mandara identificar em 1670, na sequência da vitória de Montes Claros. O seu coração, no entanto, foi mandado trasladar pelo príncipe regente Dom Pedro para um convento de São Vicente de Fora, sendo colocado no pavimento junto ao túmulo de Dom João IV. E está lá uma, uma pequena placa evocativa em latim, que realmente está lá o coração do Marquês de Marialva, porque foi um pedido do seu filho e considerado por Dom Pedro II enquanto príncipe regente, que o seu pai teria um afeto especial, particular relevância com Dom João IV e que teria demonstrado esse desejo em vida. O que nos leva então ao senhorio da Casa Marial. Eu vou aqui aumentar um bocadinho o mapa para tentar perceber. Ora, aqui está. Como nós podemos ver, a maior parte do senhorio existe sensivelmente na zona centro, norte e particularmente algumas localidades no litoral e outras no interior. Portanto, por ordem cronológica, as doações que foram sendo feitas para a família foi primeiro Melres, que é o número 5, como podemos ver aqui, em 1375, supostamente por Dona Leonor Teles Menezes. Há duas cartas que são sempre mencionadas na Chancelaria Régia, portanto, Dom Martim Menezes terá recebido isso ainda em vida de Dona Leonor Teles Menezes e de Dom Fernando. Ela pediu autorização ao seu marido e à sua filha para poder doar esse senhorio. A segunda doação foi Cantanhede, aqui, número 10, que é de resto é um bocadinho maior só que o Conselho de Maria Alba e Álvaro. Foi a segunda doação, em 1392. E depois as doações são feitas, passa a expressão, em pacotes, em que basicamente a vida do primeiro conde é doado no ano 1500 por recompensa dos serviços prestados à coroa. Este 1, 2, 3 e 4, que é Cervatei, Mundinho, Basta e Hermelo, são doados os 4 em conjuntos. E, portanto, eles vêm neste aglomerado. Depois temos Avelãs de Caminho e Álvaro. São doados. Álvaro é doado na época, enquanto Dom Sebastião ainda é pequeno, à regência da sua mãe. E Avelãs de Caminho já é doado no reinado de Dom Sebastião. Este núcleo da beira interior, Julio Mil, Valor dos Azeites, Penela da Beira e Póvoa de Penela estão juntas numa Câmara, num Conselho, embora sejam distinguidos constantemente nas fontes. Eles, na prática, depois, numa variação, estão no mesmo Conselho. O que acontece é que eles, tanto a Penela da Beira e Póvoa de Penela, contribuíam, por exemplo, cada localidade com 2 vereadores e, portanto, depois confluíam numa só variação. E depois temos Marialba, que é este número 9, que foi doado até antes deste núcleo 6, 8 e 7, com a atribuição do título de Marquês de Marialba. O problema deste núcleo, que não se compreende o Leão Mil, Valongo dos José Penela da Beira e Póvoa de Penela, pelo que indicia constantemente nas cartas do Marquês, é que eles, desde o casamento de 1675 com a Daniel Coutinho, já reclamavam este senhorio e tentavam usar. E isto é mencionado várias vezes, só que efetivamente a doação só acontece em 1666. Portanto, até lá, legalmente, este senhorio não era do Marquês antes de 66, embora ele, pelo que transparece, tentou várias vezes exercer a sua autoridade senhorial lá. O que nos leva aqui a outro mapa, este mapazito. Aqui está. É do Reguinho da Caparica. O Reguinho da Caparica tem uma situação diferente do restante senhorio. Não há um conselho, inclusive ele está dentro de um conselho que é o Conselho de Almada,
Isto, o segundo conde recebeu isto por dote de casamento com a Dona Constança de Gusmão, e este tracejado preta é que é a totalidade do reino da Caparica. E este tem cores diferentes por um motivo muito simples, porque o Marquês terá uma disputa muito complicada quando decide tombar o reino da Caparica, e a parte amarela era que os agricultores e foreiros defendiam que seria o original, o traçado original, e o Marquês defendia que o amarelo e o azul seria efetivamente a área que ele queria e que sempre tivera. Obviamente, os foreiros vão argumentar é que este azul está a ser adicionado ilegalmente, e vai ser uma disputa que durará praticamente o século XVIII todo e inícios do século XIX. Escusar a dizer que o Marquês acabou por ganhar, ainda que de forma parcial acabou por ganhar, porque Dona Maria depois doa-lhe o reino da Caparica, novamente confirma-lhe a doação e diz que são estes os limites e ponto final. Não havia voltado a acontecer isso. O que nos leva, então, ao caso da Vila de Cantanhede. Nós falamos dos senhorios, quantas localidades tinham, as comunidades em questão, os concelhos, mas como é que isso processava na prática? Como é que o senhor, neste caso dos Marquês de Marialva, conseguiam sustentar-se, como é que conseguiam exercer a sua presença na Vila de Cantanhede, neste caso. Ora, quando é doado, são doados os senhorios, normalmente eles vêm com doações de direitos jurisdicionais, jurisdições. E neste caso Cantanhede tem 4 que são muito explícitas: exerção de correção e ouvidoria, seria para aplicar, exercício da jurisdição civil, crime e dos órfãos, puramente das eleições para o governo do concelho e os direitos de padroado. Ora, a isenção de correção é um privilégio, tem que ser expressamente doado em carta de mercê, em que basicamente, assim, muito breve, o Reino de Portugal tinha divisões judiciais e administrativas, que eram as comarcas. E os corregedores, dentro dessas comarcas, iam verificar o normal funcionamento dos concelhos, iam fiscalizar esse funcionamento. Nos senhores existe uma espécie de paralelo, que é as ouvidorias. E para a ouvidoria também há um ouvidor que terá uns poderes parecidos com o corregedor. E isto é o que é a isenção de correção. A isenção de correção é a possibilidade do senhor instituir uma ouvidoria encabeçada por um ouvidor e assessorado por um escrivão da ouvidoria, que pode então devassar e fiscalizar os concelhos em questão. No caso de Cantanhede tinha 6 ouvidorias, mais ou menos identificáveis com os concelhos. Temos em Cantanhede uma ouvidoria, temos que junta a Obras de Caminho, temos uma ouvidoria em Melres, uma ouvidoria também em Álvaro, que a certa altura o ouvidor de Cantanhede, a partir de 1693 até 1712, o ouvidor de Cantanhede irá ter jurisdição sobre a de Álvaro, mas depois Álvaro volta a retomar a ter um ouvidor independente. Existe uma no núcleo de até Serva, Ermelo e Mondim, que é outra ouvidoria, outra em Marialva e outra ouvidoria em Leomil, Penela da Beira, Póvoa de Penela e Valongo dos Azeites. Mas para estas ouvidorias funcionarem era necessário haver uma estrutura administrativa cuja cabeça era em Lisboa, onde haveria um chanceler ou secretário que ajudava o Marquês na parte administrativa, e daí emanavam constantemente cartas e ordens e essa correspondência constante com os ouvidores para percepcionar a questão do normal funcionamento. O que nos leva então à segunda prerrogativa, que era o exercício da jurisdição civil, crime e dos órfãos. Ora, na época moderna, muitos colegas meus já falaram anteriormente, a questão da Câmara Municipal era diferente do que nós temos atualmente. Haveria a jurisdição civil, crime e dos órfãos na Câmara, e depois teríamos o corpo da variação, e portanto havia vários poderes que conviviam num mesmo local. E um deles era então esta jurisdição civil, crime e dos órfãos. Tínhamos juízes ordinários e tínhamos o juiz dos órfãos. Ora, esta variação é nomeada pelo Marquês, que será o ponto que iremos falar
mais à frente. E, basicamente, o que acontecia é que o Marquês tinha essa jurisdição, ele podia, depois, conhecer a questão de ter conhecimento, e tinha que ser também atuado expressamente, das apelações e agravos. O que é isto de apelações e agravos? As apelações dizem respeito a sentenças definitivas. E, portanto, o Marquês podia ter conhecimento delas, e no caso o ouvidor, que era uma justiça de segunda instância, uma jurisdição senhorial, uma jurisdição intermédia de segunda instância, porque há depois a primeira que pertence à Câmara e a terceira aos tribunais superiores da Coroa, ele podia ter conhecimento dessas apelações, das sentenças definitivas, mas depois, efetivamente, ele só podia, neste caso o ouvidor do Marquês, só podia dar a sentença definitiva em matéria acessível. Em crime, sempre subiria ao tribunal, aos tribunais da Coroa. No caso dos agravos, diz respeito a decisões interlocutórias, ou seja, decisões que o juiz tem no decorrer do processo, como admitir novas testemunhas, recusá-las, novas provas. E o que acontece é que, tanto em matéria civil como crime, apesar dos funcionários marqueses, caso os ouvidores, poderem ter conhecimento, nos dois campos, eles, tanto o civil como o crime, subiriam sempre os agravos aos tribunais da Coroa. E basicamente, o que as ordenações dizem é que, realmente, na parte civil, em apelações, os senhores podem ter, mas nos outros três não podem. Mesmo conhecimento em agravos, normalmente os senhores não podiam ter. No entanto, a Coroa deu essa prerrogativa a alguns senhores pelo rei. O que nos leva então ao apuramento das eleições para o governo conselheiro. Ora, normalmente o conselho era composto por um corpo de vereadores, poderiam ser os conselhos mais principalmente dois, três, depois dependia muito da sua organização, quatro na totalidade. Poderia ter um ou dois juízes ordinários. E o que é um juiz ordinário? Um juiz ordinário é um juiz que não tem formação académica. Pode ser uma pessoa local da terra, da localidade, mas que é das socialmente mais nobres do Conselho e, portanto, teria mais apta a partido para exercer o cargo, porque estes cargos são honorários. Muito raramente são pagos. E, portanto, quem iria para estes cargos iria não só mesmo pela a distinção social que o cargo atribuía. Porque em muitos casos até daria mais prejuízo do que proveito, em conselhos muito mais pequenos. No caso, então, de Cantanhede, teria quatro vereadores, dois juízes ordinários, um procurador e depois também tinha o juiz dos órfãos e todos eram, depois, auxiliados pelos escrivães, com o escrivão dos órfãos, o escrivão da almotaçaria, depois haveria também a almoço da SES que fiscalizava uma parte da logística do Conselho, desde a parte de saúde pública, a parte dos alimentos, o normal funcionamento das atividades. E, portanto, o Marquês tinha a capacidade de nomear. Normalmente, existem três modalidades: a dada, a confirmação ou a apresentação dos ofícios conselheiros. Oh, Diogo, Sim, sim. já estamos um bocadinho. Eu estou mesmo a acabar, doutor. Peço desculpa. Sim. Também tinha de ser mediante doação expressa. São aspectos muito especializados, pode avançar. Ok. E, portanto, leva-nos então à última quarta, os direitos de padroado, que é os benefícios proteção para a votação de dízimos das igrejas e porque tinha variadas pelo reino. O que nos leva então aqui à imagem do primo Marquês. Nós temos a imagem sempre retida do primeiro, mas houve um sexto Marquês. Ele foi embaixador em França, Itália, faleceu em Paris, nunca mais voltou a Portugal. Ele saiu essencialmente no início do século XIX, na altura de Napoleão, chamada Convenção de Baiona, e acabou por ir fora de Portugal. A casa foi administrada por um negociante, o Pedro José da Silva, à distância, porque ele não estava presente em Portugal. Para terminar, depois da conclusão que as imagens me foram, isto é o cenário segundo a cultura popular Maria Alva, atribui a Maria Alva, os Marquês de Maria Alva, o palácio em Cantanhede que eles viveram até os finais do século XVI e do século XVII. Este é o Palácio do Loreto, palácio que eles teriam em Lisboa a partir do segundo conde até sensivelmente o terremoto. Depois, caso o terremoto caiu parcialmente, a Quinta da Praia já será o palácio que eles vão usar a partir, depois no pós-terremoto até 1823. Hoje não existe, é onde está o Centro Cultural de Belém. Isto seria a planta
e eles encomendaram para construir após o terremoto. Nunca o fizeram. Como podemos reparar, é muito parecida com a traça do Palácio em Cantanhede. Concluindo, podemos então concluir que a família Linhares de Casa Maria Alva teve uma existência particularmente longa no espaço e no tempo. Ao longo da sua existência, os titulares da casa foram acrescentando e metendo o seu senhorio com diversas doações, régias, heranças e dotes. Isto permitiu que a casa dos Marquês de Maria Alva fosse uma das principais casas monárquicas do reino. Dom António Luís Menezes é um excelente exemplo de fidalgo que articulou os seus cargos e desempenhos para desenvolver e aumentar o seu senhorio. A administração do senhorio era suportada pelo seu domínio territorial sobre os recursos materiais e humanos, que permitia a recolha dos proventos financeiros necessários à manutenção da casa. E, portanto, isto de fazer a história da nobreza e fidalguia também passa necessariamente pela história das comunidades, vilas e concelhos que compunham os seus senhorios. E assim termino e peço desculpa por ter ultrapassado o tempo. Diogo, podia só mostrar no instante o slide com as casas antes do terremoto? Peço desculpa. Sim. Posso, sim, senhor. Não há problema. Vou aqui no instante. Esta seria antes do terremoto. Depois ficou em escombros. Eles continuaram a usar parcialmente para arrendar e tinham alguns proventos, mas eram ruínas praticamente. Eram várias pessoas que iam aproveitar ruínas por ser mais barato, tinham lá lojas e iam lá. A Quinta da Praia foi cedida supostamente pelo o Dom João V. Há referências, não tenho documentação original, portanto é assim um bocado incerto se realmente foi cedido ou não. A verdade é que eles vivem lá a partir de 1755, finais depois do terremoto. Eles passam a viver lá porque eles não tinham como viver no Loreto. E este era o projeto que eles queriam construir, e é parecido com o da atual Câmara de Cantanhede, o palácio deles, mas que não foi realmente para a frente, porque pressupunha deitar o Palácio de Loreto abaixo, parte dele, porque era nas Portas de Santa Catarina, ali perto, e não havia dinheiro, nem queriam tentar investir dinheiro para construir um novo palácio. Muito obrigado. Nada. Muito obrigada, Diogo. Pode tirar Posso. o ecrã e pela sua intervenção. Peço desculpa por ter interrompido, mas eu já não há problema, eu não reparei no tempo. Pois, não reparei no tempo. Estão embrenhados nas temáticas. Pois. Que, claro, e então está a discussão aberta. Para quem quiser fazer perguntas. Senhora doutora, posso? Pode, Cristóvão. Tenho só aqui... é concorrente do Diogo, ele é donatário da Casa de Aveiro. Tenho aqui só uma observação, duas perguntitas e talvez uma curiosidade. A observação diz respeito, que é meio pergunta, meio observação. O Diogo, quando se refere às tensas que vêm que estão associadas aos títulos, são os assentamentos, certo? Sim. Eles referem tensas mesmo no documento. Mesmo mas sim. Eu digo isto porque ao início não estava a perceber e depois comecei a perceber que, por regra, as tensas têm um valor fixo, o de Duque 700 ou 750, o Marquês sensivelmente. E eu, quando vi depois o de Marquês, que era 322, é que fiquei com esta dúvida. São então os assentamentos, os títulos que eles recebem. Depois, uma pergunta: porquê é que houve a reclamação daquelas terras que referiste? Penso que era ali o Mil, Penela da Beira, quando ele se casou com a dona Catarina Coutinho. Era por descender dos condes diretamente. de Sim. Eles dois são descendentes diretos, embora no caso da dona Catarina, ela é descendente de um terceirogénito do segundo conde de Maria Alva. Portanto, é um filho terceiro. De Maria Alva, não foi? Mais, não. Houve cinco, acho 5. Eu também fui uma condensa que se casou com o infante Dom Fernando, filho de Dom Manuel I. E depois não tiveram descendência. Eu essa condensa te conheço relativamente bem. Ela é conhecida como Condensa de Lolé. Porque o meu Duque de Aveiro teve 10 anos preso por causa dela, porque lá tinha casado em segredo. Já está no passado. Mas pronto, então era porque eles descendiam diretamente. descendiam dos condes de Marialva.
E depois há aqui assim uma questão que nós já discutimos isto pessoalmente já há bastante tempo, há bastante tempo juntos, que é a questão das ouvidorias, que sempre me fez com bastante confusão. Ora, a maior casa senhorial do país, a Casa de Bragança, tinha 4 ouvidorias. Sim. A segunda, que era a da Casa de Aveiro, tinha 2 ouvidorias, mas depois vais-me desculpar a provocação, a Casa Senhorial do meio da tabela tinha 6 ouvidorias. Haveria um perfil diferente dos ouvidores da tua casa relativamente aos das outras casas, porque realmente, se não estou em erro agora, o ordenado de um ouvidor, por exemplo, da Casa de Aveiro, era 80 contos de réis, podiam acho que ascender até a 80 contos de réis, 80 mil réis, perdão. Pois estava a ver. Podia ascender até à centena, até 100 mil réis. Ora, se isto por uma casa como a Casa de Aveiro implicava uma despesa significativa, eu presumo que no teu caso eles não tivessem um ordenado tão elevado e se calhar em muitos casos não tivessem formação académica. Não, o que acontece é mesmo isso. Foi uma questão que na altura eu achei estranho. Eu geralmente tenho 6 ouvidorias e aquela ouvidoria que eles têm mais especial cuidado, porque também é que lhes dá mais dinheiro, que é mesmo assim, e dá-lhes mais proventos, é a ouvidoria de Cantanhede. E eles têm o cuidado de colocar sempre um ouvidor licenciado aí. Nos outros 5 varia muito, mas a maior parte das vezes são ouvidores sem formação. E depois aí entra uma questão que ainda terei que ver se realmente há uma circulação, uma promoção de cargos entre o circuito local. Porque esses ouvidores, eu não sei se eles são novos e foram recrutados em algum sítio, ou se realmente foram anteriormente a algum cargo local e, por exemplo, passaram, imaginemos, vigia ordinário a ouvidor, não sei. É uma questão que deve ser interessante ver e apurar, porque realmente também os valores não são nada comparados. Acredito que a Casa da Áberga estava muito mais com os seus ouvidores do que Cantanhede com os seus 6, do que o Maria Alves com os seus 6. Eu acho que é mais pelo... E é uma das questões que eu mais defendo, eles fizeram 6 ouvidorias mesmo porque não tinham que pagar ordenados a todos, ou pelo menos os ordenados estão elevados, e a maior parte deles não eram formados, não tinham licenciatura. E foi pela própria distribuição geográfica do senhorio, porque se nós verificarmos ali, Álvaro está sozinho lá em baixo, Marialva está praticamente sozinha, por mais que possa aparecer perto no mapa. Estamos a falar na época moderna em que a rede viária não era tão grande e estruturada como agora, e as pessoas andavam praticamente ou a pé, ou de burro, ou a cavalo, ou de carroça, ou carruagem, não teriam a mesma velocidade. Percorrer essas distâncias para um ouvidor, portanto, eu nem imagino, no caso que eu falei do ouvidor de Cantanhede, que assumiu as funções de 1693 até 1712, a de Álvaro, como é que ele fazia? Ele teria que ir lá muito pontualmente ou anualmente, porque era uma distância ainda considerável. Portanto, e daí depois, se calhar, ter retomado o ouvidor de Álvaro em 1712, porque era preciso ter lá alguém. Pronto, acho que parcialmente já respondi. Ok. A dispersão realmente justifica, a dispersão territorial do senhorio justifica que haja... Eu também... Depois eu tentei. Tu disseste que ainda ias ver se houve uma circulação, por exemplo, de um ouvidor, de uma ouvidoria para outra. Sim. Reparaste também se houve algum caso de, por exemplo, um destes ouvidores que tenha chegado a um cargo de topo da casa, como, por exemplo, do ouvidor da fazenda da casa propriamente dita, e não dos senhorios? Pronto, o cargo de ouvidor e chanceler central que havia junto da... Eu não tenho muita informação para os cargos elevados da sede da chancelaria aqui em Lisboa. Só me aparece um secretário e um chanceler, mais nada. Os cargos que são sempre mencionados, uma fonte que eu já discuti contigo, do registro que eles tinham das nomeações, é sempre pelas localidades. Ou seja, não há, a não ser necessárias na correspondência pessoal do último marquês, talvez num quinto e no quarto, possa haver indícios de quem são mais o resto do corpo da chancelaria em Lisboa, porque não tenho nomes nesse caso. A não ser que vá haver, e como tu sabes, seria complicado os notariais que possam, por algum motivo, referir indiretamente. Mas isso é uma incógnita. Eles podem referir nos registros das correições. Sim. Nas correições anuais que eles faziam, geralmente deixam uma rúbrica. É um trabalho um bocado trabalhoso, passo a expressão, recolher esses registros todos e depois cruzá-los, mas é uma possibilidade.
Agora, eu disse que tinha uma observação, duas perguntas e uma curiosidade. A curiosidade é que aquele palácio que tu mostraste do Loreto é onde é hoje em dia A Praça Luís de Camões. Praça Luís de Camões. Sim, e, sim. e eu que há uns tempos encontrei umas fotografias, penso que do Jornal Público, 1999, 2000, qualquer coisa assim. Foi na altura em que construíram o estacionamento por baixo, não é? estacionamento. Então é que aquilo foi tudo à Sim, vida. encontraram. Tem uma planta bastante interessante também naquele site da Casa Setorial, que eu penso que é de onde tu tiraste a fachada, não? Sim. Eles encomendaram o projeto, e houve tentativas régias e das estruturas de tentar ao máximo tirar aquelas ruínas do Loreto dali, porque dava mau aspecto à cidade e estava associada a uma certa criminalidade. E o Marquês conseguiu sempre evitar que isso fosse feito. Portanto, elas vão perdurar-se constantemente até o século XIX, aquelas ruínas. Essas alturas elas foram, após a morte do Marquês, como há o processo de herança, depois vai para a Duquesa de Lafões, muita coisa que retorna à coroa, e a coroa já avança, neste caso, para a destruição daquele palácio, do que restava dele. Okay. Ora, mais questões? Se ninguém intervém, posso fazer uma... Sim, Guilhermina. Bem, antes de mais quero agradecer, muito sensibilizada, às palavras muito amáveis e carinhosas de Salvador Manuel, por quem tenho há muito uma grande estima e admiração, e até pelo papel que ele teve realmente na criação do centro, em homenagem do avô, Dr. Salvador Dias Arnaud, que recordo sempre com muita saudade. Queria também frisar o gosto de ter ouvido esta comunicação, muito interessante e muito de louvar, até porque a análise de facto não é fácil, dada a falta de fontes, o que obriga realmente a uma grande discussão e, enfim, à montagem de um puzzle muito complicado. E queria apenas pôr uma... Sim, Guilhermina. E queria pôr uma dúvida e pedir um esclarecimento que é, de facto, muito pessoal. Gostava que me informasse se tem alguma informação sobre Dom Afonso de Magalhães e Menezes, que era aqui de Coimbra, nono senhor de Ponta Barca, que era neto de Dom Afonso de Menezes, que chegou a ser mestre-sala de Dom Pedro II, e que era filho de Dom Fradique António Magalhães e Menezes, que era o oitavo senhor da vila de Ponta Barca, e este Dom Afonso de Magalhães e Menezes, o nono senhor de Ponta Barca, é dado na bibliografia como senhor de Cantanhede. Ora, como é que se entende este senhor de Cantanhede? Ele viveu entre 1678 e 1739 e era filho desse Dom Francisco Magalhães e Menezes, que era o oitavo senhor de vila da Ponta Barca, e de Dona Jerónima Maria de Saba Rei de Rezende, que era filha do Morgado Freiris. Não, agradecia muito se me soubesse esclarecer melhor como é que se entende aqui este senhor de Cantanhede. Olha, vou-lhe ser muito sincero, nunca encontrei esse nome na documentação, seja ela da Chancelaria Régia até a documentação da casa. Nem sei se terão alguma ligação, poderão ter pelo título, pelo apelido, mas teria que se identificar em que ponto é que houve essa ligação. Agora, não sei se terá sido o Sr. Cantanhede, porque no caso dos Marqueses de Mariável, eles eram muito acérrimos defensores dos seus direitos em Cantanhede. Eles mudaram completamente a sua ação jurisdicional ali, porque, para ter uma noção, Cantanhede dava cerca de 25% do rendimento da casa, só o Conselho de Cantanhede. Portanto, os Marqueses tinham um especial cuidado no que concerne aos seus direitos em Cantanhede, e depois isso atesta-se pelos constantes processos que há também, de contestação antissenhorial em Cantanhede, porque o Marquês não deixa passar nada em termos de cumprimento. Por isso é que eu realmente estranhei, por isso é que eu agora estranhei muito, efetivamente, como é que na bibliografia este nono senhor de Ponta Barca aparece como senhor de Cantanhede. Era de facto essa a minha dúvida. Poderá o antepassado dele, antes dos Menezes, realmente terem sido senhores de Cantanhede, porque
antes de 1392, eu não sei quão longa é a linhagem dos senhores da Ponta Barca, não sei, mas antes de 1392, quando é dado Cantanhede a Martim Menezes, o reguengo de Cantanhede andou nas mãos de 3 ou 4 senhores muito brevemente, porque basicamente a Cantanhede tinha sempre o mesmo destino. O senhor não queria o reguengo de Cantanhede e trocava sempre por outro reguengo que lhe achava mais proveitoso. E os reis acediam sempre constantemente aos pedidos. Mas de 1392 para a frente, Cantanhede continua ininterruptamente na Casa Marial e no caso dos condes de Cantanhede. Eu também não sei quando. Sei que o filho dele, não, um irmão dele, o João Luís de Menezes, vai ser o último senhor de Ponta Barca, é o 10º e último senhor. Okay. Agora, eu não sei realmente quando é o primeiro. Isso Estou aqui a tentar ver, mas a linhagem deles vai até a Idade Média. Portanto, há uma possibilidade deles, a certa altura, um dos senhores poderá ter tido. É isso? Sim, poderá. Não sei, só mesmo verificando as fontes agora das doações, normalmente na Chancelaria Régia, se realmente houve uma doação de Cantanhede ou uma venda a um dos senhores da Ponta Barca. Mas nesse período que eu lhe disse cronológico, acho muito improvável ter havido uma doação. Mesmo direitos, porque o senhor Marquês de Marial era muito defensor dos seus direitos em Cantanhede mesmo. Diogo, só uma pergunta. Não houve um filho secundogénito do Marquês de Marialva ou do segundo Marquês de Marialva, agora não me recordo, que teve um título que foi só usado por uma vida e depois que acabou? Não seria o de Conde da Ponta Barca? Eu não me vejo nós falar, eu devo perguntar, sim, tinha encontrado um título qualquer que era filho do secundogénito do Marquês ou do segundo Marquês, não me recordo, mas agora não me estou a lembrar qual era, não seria isso? Não, Conde Redondo, não Conde Redondo. Foi o Dom Manuel Coutinho, que depois o título não teve sucessão na família, nesse ramo secundogénito, porque não teve descendência. Então o título retornou à coroa, foi depois doado a outra pessoa, mas não teve descendência, então não acabou por ir para a frente. Mas sim, mas houve, por exemplo, o Giriceira, os condes de Giriceira é um ramo secundário dos Menezes de Cantanhede, por exemplo. Houve vários ramos que tiveram sucesso, houve outros que por não sucessão acabaram por extinguir. Sim. Mais alguma questão? Eu tenho uma questão, por favor. Sim, diga, José Luís. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar especialmente o Diogo, dar os parabéns pela sua apresentação. Diogo, eu também tenho mais uma pergunta e uma curiosidade. A pergunta é sobre a questão do património, de onde a casa retirava o seu sustento material, porque eu fiquei com a sensação que havia uma predominância dos bens de doação régia relativamente aos bens próprios. Isso de facto verifica-se? Verifica-se. Ok. Verifica-se, mas diz. Ok, assim, depois desenvolvemos então melhor a seguir. Sim. E a segunda questão é mais uma curiosidade, porque eu já li e já ouvi que, de facto, depois durante a Guerra da Restauração, que a importância do Conde Schomberg era, se calhar, até maior do que a do próprio Dom António. Se verifica-se ou não, são as mais línguas da época. Uma velha questão. Uma boa questão, sim senhor. Mas não vão esgrimir aqui uma batalha. Não, porque não falei, isso é um pormenor que também já tratei. Primeira questão da parte das finanças, sim. O Dr. Nuno Gonçalo Monteiro já tem-se tratado no Crepúsculo dos Grandes, e podes ir consultar, em que ele fez um resumo geral das finanças das principais casas senhoriais, que eu consegui encontrar, documentos, e a Casa de Cantanhede realmente tem, e eu também atesto isso na documentação, uma maior predominância de rendimentos vindo das doações régias, ou seja, dos senhorios e dos patrimónios que obtiveram por doação régia. É uma maior fatia completamente. No caso de estás a falar das más línguas, não são más línguas. Já foi debatido várias vezes que o Marquês de Marialva não tinha capacidade ou um mérito militar como nós entendemos hoje, no sentido de ele percebia de tática militar. Não, o que aconteceu é que nas duas batalhas, na primeira teve o ajudante de campo, o Filipe Albuquerque, que morreu na batalha, e na segunda teve o Conde Schomberg. E eram eles que faziam a parte militar mais propriamente teórica e técnica. O Marquês era general, porque era assim que era conferido o mérito militar aos nobres de então, e ainda tinha muito peso este imaginário da guerra e a nobreza. E o que acontece basicamente é que o Marquês foi pedido quando o chamaram as 2 vezes, não era que ele fosse comandar propriamente a batalha do ponto de vista militar, mas fosse a sua capacidade política, palaciana e de recrutamento que ele tinha e também mostrava na corte, que era
pedia-se que num curto espaço de tempo ele recrutasse uns X milhares de soldados, e ele fez isso exemplarmente bem. Ele tem mérito nisso. Agora, a parte militar, normalmente o mérito é atribuído aos seus ajudantes de campo. No fim, a gente sabe que a história é o mérito militar que havia ao chefe nominal, que era o general, neste caso era o Marquês de Marialva, nas duas batalhas. Obrigado. Posso agora intervir? Porque há um grande debate sobre as capacidades militares de Dom António. Sabemos que, efetivamente, ele era um hábil negociador. Um hábil negociador, tinha sido conselheiro de guerra, tinha sido vereador da fazenda, portanto, tinha todas as qualidades para assumir a liderança nas batalhas. Porque também se esquece o irmão, não é? O Dom, é uma figura que está na sombra, o Dom Rodrigo, não é? Que muitos autores consideram uma figura fundamental no tempo da restauração, pela sua habilidade diplomática. Portanto, em história e também aqui, há pessoas que depois assumem, e a história dá-lhes todo o protagonismo, mas e consequentemente ficam na sombra muitas outras pessoas. Muito boa tarde a todos. Teria uma pequena pergunta ao Diogo, não sei se posso, professora. Sim, faz favor. Boa tarde a todos. Antes de mais, queria cumprimentar, obviamente, toda a assistência e dar os parabéns mais uma vez ao centro. O Roger, agora não estava a vê-lo. Dar os parabéns mais uma vez por esta atividade e, claro, ao Diogo por esta conferência. É uma pergunta também muito simples e mais uma curiosidade. A Casa de Cantanhede, neste caso, mais corretamente, a Casa de Marialva, tinha ligações ao comércio colonial, quer dizer, sabe-se se teria interesses e, enfim, um papel dentro, mais pelo século XVII e XVIII, ou seja, mais nas ligações com o Brasil, que passa a ser o grande polo, mas também, enfim, com a questão da África e até da Ásia, portanto, se sabe desse ponto de vista e se a própria casa serviu em cargos oficiais ultramarinos. Sabemos que há também várias casas senhoriais que acabaram por aproveitar isso e também por crescer e por acumular cargos de vice-reis quer da Índia, quer do Brasil. E era para saber se também, neste caso, a Casa de Marialva entrou nesse serviço à coroa, nesse serviço ultramarino. Obrigado. Respondendo à tua pergunta, a nível de titulares, não. Os titulares não se envolveram. Ramos secundários, somente no século XVII, em que eles não têm a renovação do título durante 4 gerações, os seus filhos secundogénitos, terceirogénitos, vão andar pelo Império. Seja Norte de África, no Brasil não chegam a ir. Mas Norte de África e Índia chegam a estar. Capitães de Fortaleza, um deles chegou a ser capitão de Fortaleza, eu não estou recordado, mas foi Dom João Menezes, que também teve uma desavença com Dom Manuel I, em termos muito simples, também mandou o Dom Manuel I, passa a expressão, dar uma volta, porque sentiu-se traído no fim de vida. Na parte do comércio colonial, existe sim também, no século XVII, um ou outro familiar que tem cotas de navios que vai a carreira para o Brasil. Eles têm isso, essa participação. Agora, se são um exemplo de uma casa, ou se tiveram familiares que fizeram do comércio colonial ou dos ofícios no Império uma carreira e com isso catapultaram, não. Foram casos pontuais. Eles realmente estiveram lá, tiveram sucesso, mas depois não houve uma continuidade nas ações seguintes. A seguir, acabaram por ou voltar ao metrópole ou simplesmente extinguiram-se. E quando dizes do tráfico com o Brasil, dizes do reino diretamente com o Brasil ou do tráfico negreiro entre a África? Não, do reino diretamente com o Brasil. Se estás a falar de tráfico negreiro, posso avançar no caso da família, nós temos família, todas as pessoas que vivem no edifício onde o Marquês vivia, os Marquês de Marialva tiveram uma escrava, que era perfeitamente normal. Já verifiquei no Rois de Consados, tinha uma escrava no seu núcleo familiar, era perfeitamente normal na altura. Portanto, sim, a única coisa que tiveram, mas isso também tem quase todas as casas senhoriais tinham. Bem, só mais uma pergunta, senhora doutora. Agora, relativamente à questão do serviço no Império e no ultramar, tu há bocado referiste que o primeiro conde de Cantanhede foi feito conde de Cantanhede pelos serviços do Norte de África. Que serviços foram? Tens noção da participação do serviço do Norte de África.
foi nas campanhas militares de Dom Afonso V, mas ele não chegou a ir a todas as campanhas de Norte de África. Ele foi principalmente na Batalha de Toro, onde ele se destacou mais, porque eu acho que até chegou, segundo os relatos da altura, ele chegou a salvar a vida de Dom Afonso V na batalha, mas isso teria que ser cruzado com outras fontes para perceber realmente se isso aconteceu. Mas sim. Então eu percebi mal, não foi nada no Norte de África, nem no serviço de uma capitania. Não, capitania não. Ele sempre acompanhou o rei nas suas campanhas militares, foi isso que ele fez. Só que estava sempre na frente ou junto do rei nas suas campanhas, o que lhe permitiu ter uma posição mais destaque relativamente aos seus contemporâneos ou outros nobres. Portanto, mas sim, do Afonso V também teve campanhas no Norte de África. Portanto. Sim. Ok. Mais alguma questão, Dr. Pedro Cardoso? Não é uma questão, é mais um comentário. Eu não queria estragar as questões. Não sei se faça mais à frente. Era apenas um comentário. Se é oportuno ou se deixe que... Não, é claro, é oportuno, doutor. Não, eu queria, em nome do município, depois desta oportunidade de participação, para além de elogiar mais uma vez o Centro de Estudo de História Local e Regional Salvador de Jarnoe, na pessoa de Manuel Arnaud, de facto, parabéns por esta iniciativa. Não vou falar do papel incontornável da figura do Conde Cantanhede e Marquês de Marialva na restauração, e quanto isso nos orgulha, aliás, cuja estátua, eu estou aqui da janela a ver, esta estátua belíssima do escultor notável Alves André, e que ficava bem em qualquer praça de uma cidade europeia, não só pela grandiosidade como pela beleza. Mas queria elogiar a professora Margarida Sobral Neto, cuja parceria já referi e que é uma mais-valia, mas gostava sobretudo de sublinhar isto. Quero elogiar este trabalho que também tem feito de gerar ou de criar uma geração de novos historiadores, como o Diogo Marques, o Roger Lee, lembro-me de outra da minha terra, Sofia Beato, que tem um papel importantíssimo num trabalho que eu acho que é decisivo para elevar o nível cultural das comunidades, que é esta de democratizar a história, de torná-la acessível, este bem precioso do conhecimento, seja através destas iniciativas, seja outras. Eu gostava de sublinhar este aspecto que muitas vezes aparece, se calhar diluído e não tão visível, mas que eu acho que é da maior relevância. Geralmente os académicos ficam muito lá em cima, muito lá distantes, na torre, e de facto hoje assistimos, e graças a este trabalho também notável que a professora Margarida Neto tem vindo a fazer e com o qual já fomos muito beneficiários, mas surge uma geração nova de historiadores que têm esta dimensão de chegar às gentes das terras, de levar a história, de levar o conhecimento. Portanto, gostava só de sublinhar e paralelamente, elogiar esta iniciativa, porque acho que as duas prosseguem este fim. De modo que, da nossa parte, mais uma vez, muito obrigado, mas era uma nota que gostava de partilhar. Muito obrigada, doutor. É evidente que nós no Instituto, no Centro de Estudo de História, agora ia dizer o nome do Centro de Investigação, o Centro de História da Sociedade e da Cultura, que é também parceiro no Centro de Estudo de História Local e Regional. Tentamos fazer uma história que não é uma réplica da história tradicional e da história nacional tradicional, isto é, o estudo dos grandes heróis, dos grandes protagonistas, e a história da casa dos Condes de Cantanhede e Marquês de Marialva é uma história que nos permite conhecer, para além dos protagonistas, as pessoas, não é? E o papel que alguns territórios e algumas localidades tiveram em diversos momentos históricos. O Marquês de Marialva, como já foi referido, recebia de Cantanhede, era o território onde tinha mais rendimentos e rendimentos resultantes de tributos que a população no século XVIII, nos finais do século XVIII e início do século XIX, tanto protestou contra eles, não é? E a minha convicção que este descontentamento popular vai depois
vai depois desembocar na Revolução de 1820. Portanto, Cantanhede, como outros municípios, deu um contributo fundamental para a história do país, porque tanto os monarcas, na época moderna, eram muito generosos a conceder privilégios, mas depois quem sustentava financeiramente esses privilégios quem contribuía para, na prática, esses privilégios se concretizarem eram as populações. Eram efetivamente as populações. E ao longo da época moderna, Cantanhede pagou um pesado tributo, teve um pesado contributo no sustento e no suporte da casa dos condes de Cantanhede e de Marquês de Marialva, e também na restauração, porque foi como já foi referido, foi graças ao conhecimento que o Dom António tinha da região que conseguiu recrutar muitos soldados, porque era muito difícil na época moderna, porque tirar filhos às famílias, que era o mesmo que tirar braços para trabalhar, era muito difícil, não é? E a população aqui da região de Cantanhede respondeu porque o Conde de Cantanhede futuro Marquês de Marialva, tinha muito poder, tinha efetivamente muito poder na região. Portanto, a história local, penso que também permite criar uma consciência, falou na democratização do saber, permite criar uma consciência do empenhamento das populações, do sacrifício das populações para a defesa do país, para a defesa do país, para o exercício de cargos. A Casa de Marialva, o Marquês de Pombal doou uma tensa à Casa de Marialva, mas quem a pagava era a universidade. Não vinha do erário dos reis. Portanto, os reis mostravam a sua grande generosidade fazendo doações, mas depois quem pagava na prática eram as populações. Não é? E só para terminar, eu vou aqui compartilhar só um mapa para termos a noção do domínio territorial da nobreza. Não sei se estão a ver. Estão a ver? É sim. Um mapa de Portugal. Este é um mapa de Portugal feito por meu colega, por um meu colega, não é uma cartografia exata, mas permite-nos ver as grandes manchas. Portanto, há pouco o Diogo falou em isenção de correção régia, vastos poderes. Então, a vermelho, nós temos as terras da aristocracia, da nobreza, as terras da nobreza. A azul temos as terras das ordens militares. A verde temos as terras dos senhorios eclesiásticos. E a amarelo, reparem, amarelo, temos as terras diretamente dependentes da coroa. Como veem, ainda que os monarcas desempenhassem cargos de tutela sobre as ordens militares, no entanto, as ordens militares tinham os privilégios que tinham os outros senhorios. Vejam como o território estava tutelado por casas senhoriais da nobreza, um espaço mais vasto, depois das ordens militares e dos senhorios eclesiásticos. Portanto, penso que este mapa é efetivamente revelador, por um lado, da incapacidade do poder central em governar todo o território,
e simultaneamente do peso que recaía sobre as populações que eram tuteladas por casas senhoriais. Cantanhede tinha várias tutelas. Tinha a tutela do Mosteiro Santa Cruz de Coimbra, não é? Em Cadima e na atual freguesia da Tocha, e depois tinha o Marquês de Marialva, para além de algumas terras ainda do Cabido e de outras casas senhoriais. Daí, quando nós colocamos a questão como explicar algum subdesenvolvimento do país, nomeadamente ao nível da agricultura, vamos sempre encontrar como uma das explicações os tributos muito pesados que recaíam sobre a terra e sobre outras atividades económicas e que impediam os lavradores de fazer melhoria nas suas terras. Mas alguma questão depois deste meu entusiasmo, parece um entusiasmo anti-aristocrático, mas não é. Mas não. Doutora, só uma pergunta, esse mapa era o de 1527-32? Não. Este é um mapa do século XVIII, do Nuno Monteiro. Não é o da... o 27-32 ainda não era possível. Só mais um aspecto que há pouco o Cristóvão também referiu, que é a dispersão do domínio dos condes de Cantanhede e Marquês de Marialva. É que a partir de um determinado momento já não havia terras disponíveis para os monarcas doarem, não é? E daí que não podiam doar espaços, não havia espaços contínuos suficientes para atribuir uma doação que era equivalente a um serviço, ou para recompensar um serviço prestado por essa casa senhorial. Daí essa dispersão dos senhorios. Senhora doutora, não queria estar a insistir e a prolongar a conversa, mas agora lembrei-me de mais uma questão por falar nisso. E naturalmente vou partir um pouco da minha experiência com a Casa de Aveiro, que é a sobreposição nem sempre perfeita de direitos que, por exemplo, acontecia na casa de Aveiro, que eu estudei, em que por vezes num território só têm os direitos reais, no território só têm jurisdição, por vezes isto sobrepõe-se num determinado território, mas no meu caso nunca pude falar num modelo único de senhorios. Na casa dos condes de Cantanhede e de Marialva há essa sobreposição constante ou há uma diferenciação de modelos de terra para terra consoante o território? Sim. Há um modelo. Eles nos concelhos não há sobreposição de direitos. O que haveria, por exemplo, é os direitos de padroado que ficavam na coroa ou pertenciam a uma entidade eclesiástica, mas são casos pontuais, não é, digamos, o exemplo para a maioria dos concelhos. O que depois já, o que dizem a sobreposição de direitos, é eles têm, na questão do morgado modelo, e algumas doações também expressamente régias, que tem os direitos, por exemplo, em São Romão, sobre os oitavos, que é perto da Guarda. Depois o morgado dele é constituído por vários direitos, tributos e casais e foros, estão espalhados pela zona, que é hoje Ovar, Santa Maria da Feira, Jogueira, estás a perceber? Aí há uma sobreposição, porque foi ver, a Casa Marialva não é a única a ter lá direitos. Mas aí estás a falar dos bens próprios que constituem os morgados, ou os morgadios, aliás. Sim. A nível de concelho... A questão, por exemplo, dos senhorios, a jurisdição e o direito de cobrança de rendas sobrepõem-se sempre, ou há casos em que cobra rendas, mas não tem jurisdição mas não cobra rendas? É que o Diogo ainda não chegou lá. Em Cantanhede há sobreposição. Tem jurisdição civil e crime, tem isenção de correção, tem um caso muito interessante, que é um couto de caça,
um culto de caça em Cantanhede, que a população sempre protestou contra o culto de caça, porque tinha um couteiro e, portanto, não podiam entrar numa zona que normalmente servia como complementar à agricultura, portanto, esse culto, portanto, tinham efetivamente plenos poderes em Cantanhede. Por exemplo, há um aspecto interessante, mas que é revelador. A população de Cantanhede, ou a Câmara de Cantanhede, nunca teve disponibilidade para construir um edifício camarário condigno. E apesar de haver várias referências à necessidade de construir um edifício. Porquê? Porque a Câmara, as finanças camarárias não o permitiam. No entanto, Cantanhede tem 2 belíssimos solares, não é? Que é o dos Condes de Cantanhede e do seu contratador de rendas, não é? Que era um bocadinho mais papista do que o Papa, não é? Sobretudo o capitão João Henriques, que acaba por ser mesmo afastado depois pelos Condes de Cantanhede e Marquês de Marialva, porque ele exagerou, não é? Exagerou nas arbitrariedades que cometia. Mas isto é revelador. Há 2 grandes palácios, um do contratador de rendas, outro do Marquês de Marialva. A Câmara de Cantanhede nunca teve disponibilidade para construir um edifício contínuo, como por exemplo a Câmara de Coimbra. A Câmara de Coimbra também nunca teve disponibilidade para construir um edifício condigno. Portanto, daí que, e isso é bem revelador, é bem revelador da insuficiência. Uma Câmara que tem grandes problemas de cariz financeiro é porque a população, os seus municípios, não podem pagar mais tributos, não é? mais tributos e gerar mais rendimento. Para além disso, é necessário também ter em conta outro aspecto, é que os Condes de Cantanhede e Marquês de Marialva tiveram sempre uma grande influência na coroa, na corte régia, aliás, desempenharam até vários cargos na própria corte régia, de grande proximidade com o monarca, e, portanto, os Condes de Cantanhede conseguiam obter privilégios que outros não possuíam, mas a partir do momento que a Câmara de Cantanhede, ou que o Conde de Cantanhede e Marquês de Marialva obtinham um privilégio, teve um privilégio nos finais do século XVIII que favorecia em termos de cobrança de renda, todos os outros senhorios invocaram esse precedente para exigirem também idêntico privilégio. Portanto, trata-se efetivamente de uma casa com muito poder, não é? Mais alguma questão? Mas isto é uma história que tem muito ainda para contar, não é, Diogo? Imenso. É muita coisa para contar. Tem muito para contar, não é? Para contar e para identificar. Não é? Sim. Bem, não há Dr. Marcos Rodrigues, não quer colocar nenhuma questão? Não. Doutora Margarida, se me permite. Sim, faz favor, Salvador. Bom, só queria fazer uma pequena intervenção e uma pequena consideração, em jeito também de conclusão, para dizer o seguinte. Gostava de partilhar convosco este sentimento que estou hoje manifestamente feliz, contente, com aquilo que se passou hoje aqui. Não só pela intervenção que tivemos aqui o privilégio de ouvir do Dr. Diogo Marques,
mas a dada altura, e pegando um pouco nesta intervenção final do Dr. Pedro Cardoso, acho que é o que foi, presenciámos hoje aqui, um momento de grande satisfação e de propósito pelo qual o centro se formou. A dada altura vimos aqui um debate entre o Dr. José Luís de Barbosa, o Dr. Gustavo Amata e o Dr. Diogo Marques, que os três têm a particularidade de já terem sido oradores no âmbito do seminário de conferências do centro. Isto, efetivamente, tenho absoluta certeza e uma convicção profundíssima que deixaria o meu avô absolutamente feliz. O meu avô era um historiador, como sabem, uma pessoa que vivia apaixonado por esta ciência, para além de médico, vivia apaixonado por esta ciência e sempre foi uma pessoa que gostou de ouvir os mais jovens. E a doutora Guilhermina Mota e a doutora Margarida Sobral Neto são testemunhas vivas disto que eu estou a dizer, e por conseguinte estou absolutamente certo que um dos propósitos do centro era exatamente isto, o que hoje presenciamos. Passados estes anos, estarmos aqui em maio de 2021 e presenciarmos uma nova geração de historiadores poderem estar aqui a debater com uma profundidade enorme esta temática, é um motivo de grande satisfação e de facto é a prova viva e a prova concludente que nós, enquanto sociedade civil e enquanto instituições como a Câmara Municipal de Penela e a Faculdade de Letras, podemos dar as mãos e construir algo de bom em nome da causa pública. E, por conseguinte, queria manifestar este motivo de grande satisfação, de grande alegria que sinto hoje, ao fim de ouvir esta intervenção do Dr. Diogo Marques. Queria cumprimentá-lo, agradecê-lo, agradecer a sua intervenção. Naturalmente que isto é uma matéria que será debatida em sede de direção do centro, mas oportunamente, provavelmente, poderemos ter aqui algumas novidades de lançar algum repto de algum desconfinamento, também nós aqui, e de regressarmos à nossa casa, ao nosso ponto de partida, e que seria motivo de grande satisfação nos encontrarmos todos, os que estão hoje aqui presentes, os que conhecem o centro, os que não conhecem o centro. Estou certo que também falarei em nome da Câmara Municipal de Penela, na pessoa do Dr. Rui Soane, também são todos convidados para ir a Penela e ao centro, e provavelmente será uma fonte de inspiração podermos ter aqui uma solução mista para o futuro, ou seja, seminários presenciais, conferências presenciais com participação via Zoom, porque acho que tem sido uma iniciativa que tem dado frutos e tem dado bastante proveito. E gostaria de agradecer, terminando a minha intervenção, gostaria de agradecer, despedindo-me de todos e agradecendo a vossa presença. Muito obrigado. Bem, na sequência da intervenção do Salvador Manuel Arnaud, e acho que tanto eu como a doutora Guilhermina sentimos o mesmo neste momento, é um facto que as suas palavras me transportaram para os corredores da Faculdade de Letras antes de 25 de Abril. O Dr. Salvador Dias Arnaud foi inovador na área da história local, muito inovador, mas na altura era uma área que não era considerada digna para ser ensinada na universidade. Mas a primeira... então, nas aulas, o Dr. Salvador Dias Arnaud dava as suas aulas de Idade Média e depois aulas de História dos Descobrimentos, condicionada ao modelo que era na altura imposto, mas era nos corredores que nós aprendíamos com o Dr. Salvador Dias Arnaud. Perguntava logo: a menina de onde é? E já tem a monografia da sua terra? E lá que eles tinham uma monografia na minha terra. E era nos corredores que nós obtínhamos muitos ensinamentos. O seu avô era efetivamente muito generoso. E nessa medida nós não, e acho que a doutora Guilhermina partilha da mesma ideia, só estamos, de alguma forma, a honrar o conhecimento que o seu avô nos transmitiu.
e a concepção de história que o seu avô tinha, não é? Porque apesar de uma perspectiva académica ter sido obrigado a fazer uma história, sobretudo institucional, da Idade Média, a concepção da história, portanto, numa perspectiva institucional, em que se dava destaque apenas a algumas figuras históricas, a sua concepção de história era muito mais alargada, não é? Quase que podemos dizer que era o estudo dos homens todos, ou todos os homens. Quero fazer minhas as palavras da doutora Margarida, concordo inteiramente. E dizer mais uma vez que o doutor Salvador Dias Arnaud é sempre recordado com muita saudade de nós. Então, foi um gosto tê-los a todos aqui. Muito obrigada. Desejo-vos um bom fim de semana e até aos inícios de junho, até a primeira semana de junho. Ainda não podemos anunciar ainda a comunicação, mas te-la-emos, por certo.